Fala pessoal, tudo bom? Aqui sou eu, Ramon Santos, mais uma vez falando com vocês sobre essa plataforma Midjourney, que é algo sensacional, tem me ajudado muito em alguns projetos que eu faço e que com certeza vale a pena entender cada vez mais sobre ela, as particularidades, as letras minúsculas que existem no tutorial. Então, nesse momento que a gente vai fazer exatamente isso, nós iremos acessar a documentação da plataforma e ler ela conjuntamente, fazendo a aplicação em alguns momentos práticos para que a gente possa ver o que acontece realmente de acordo com o que ele demonstra aqui no documento, no tutorial deles, tá bom? No último vídeo a gente falou sobre o Kickstart e nesse momento a gente vai falar sobre o comando /imagine. Esse comando /imagine ele é bem interessante, afinal de contas ele permite que a gente passe vários parâmetros adicionais ao prompt propriamente dito, ou seja, ao texto que você quer utilizar para criar a imagem. Como vocês podem ver aqui, eu utilizei o texto Um Anjo do Peru e ele demonstrou para mim a construção de uma imagem dessa característica. Caso eu passe alguns outros parâmetros, essa imagem poderá ser modificada e a gente vai utilizar exatamente ela como um elemento de testes aqui nesse tutorial. Vamos então à leitura dessas informações do tutorial, da documentação do próprio Midjourney, para a gente entender como é que ela funciona. Bem, em relação aos parâmetros para o comando Imagine, a gente tem eles como exatamente elementos de entrada. Ou seja, alguns parâmetros são obrigatórios, como o próprio prompt, ou seja, o texto ele é algo sem o qual você não consegue fazer a construção da imagem. Você pode adicionar diversos outros parâmetros e conteúdos do prompt, mas a imagem só é criada a partir de um texto inicial. Ou seja, além desses textos obrigatórios, você pode ter outros parâmetros que são opcionais e que alterarão a forma como o prompt será interpretado. Ou seja, como essa imagem será criada, podendo criar aspectos artísticos, de forma e diversos outros. Às vezes, também há alguns comandos que são switches ou flags, ou seja, características que podem modificar de alguma forma, que eles chamam aqui na tradução feita pelo Google Chrome de interruptores ou bandeiras, são parâmetros específicos que podem ser utilizados para realmente mudar a imagem. Então eu vou utilizar essa mesma estrutura de comando com alguns desses parâmetros, mas vou fazer modificação especificamente na imagem. E apenas por questão de curiosidade, eu vou copiar o endereço dessa própria imagem que eu já construí aqui anteriormente, para que vocês possam entender que até mesmo quando vocês estão gerando uma imagem no Discord, vocês podem utilizar ela como referência da próxima imagem, construindo uma estrutura artística mais próxima daquilo que seria o que você deseja. Então sempre utilizem isso para tentar manter aspectos de características visuais, cores, formas. Isso vai ajudar bastante. Então, como vocês puderam ver, eu copiei o endereço da imagem que eu criei anteriormente e eu estou mantendo aqui o prompt de texto que foi passado, que é exatamente uma floresta de espíritos à noite, com dois parâmetros, que é o IW, o No e o "-HD". Nós iremos aprender sobre diversos dele nesse vídeo. Vamos então à execução explícita do comando. Observem que o tempo que demora para que você tenha a resposta depende do modo em que você está. Essa palavra fast significa que eu estou no modo acelerado, mas caso necessário, tendo o plano de $30 por mês, eu posso utilizar também a opção Relaxed. Isso me ajuda bastante a diminuir o consumo dos meus comandos, que são de aproximadamente 15 horas de GPU. Observem que ele apresenta nesse momento aqui uma arte bem tenebrosa. Eu posso fazer algumas construções, eu posso utilizar algumas palavras-chave e essas palavras-chave modificariam severamente aqui as minhas informações. Algo que eu já estou percebendo e tem sido um problema no comando No ou no parâmetro No, onde a gente tem aqui a opção No Trees, ou seja, sem árvores, que ele não tem funcionado tão bem. Afinal de contas, nós podemos ver claramente árvores aqui, e essas árvores não deveriam estar aparecendo. A plataforma Midjourney, de forma geral, ela está na versão beta. Estando na versão beta, ela tem várias coisas a melhorar e tem melhorado recorrentemente. Mas erros como esse aqui vão acontecer. Essencialmente, como vocês puderam ver, ele utilizou minimamente o trecho desse prompt que é a imagem. E aí eu vou fazer aqui algumas modificações para que vocês possam ver os resultados e a gente já vai utilizar esse prompt completo para entender alguns aspectos. Primeiramente, falando aqui sobre alguns parâmetros do comando /imagine. Primeiro, está claro, vocês podem utilizar imagens diversas, sempre acessíveis na internet,
como parte do seu prompt. Eu vou fazer um vídeo também onde vocês verão que vocês podem utilizar várias imagens. Porém, a inteligência artificial ela ainda não dá pesos para cada uma delas e não necessariamente utiliza na linha que você mais gostaria. Então vai ser muito comum vocês passarem várias imagens e o resultado não tem nada a ver com elas. Vocês precisam realmente ir capacitando e construindo a imagem para que vocês tenham o melhor resultado possível. Como vocês puderam ver aqui, além desse texto que define o que a imagem será, eu tenho o primeiro parâmetro que é o menos menos IW. E ao fazer algumas alterações em torno desse parâmetro IW, a gente pode de fato modificar o peso que aquele conjunto de imagens ou aquela imagem especificamente tem sobre o resultado final. Como vocês vão poder ver aqui, eu vou manter o mesmo prompt geral, utilizando o comando /imagine, e eu vou aumentar essa proporção. 0,20 significa que a inteligência artificial está dando um peso de 20% à imagem e 80% ao texto. Se a gente colocar, por exemplo, 1, eu tenho um peso igualitário entre elas, e a partir daí eu vou ter um resultado final que será mais aproximado da imagem original do que essa primeira imagem que a gente passou. Essa imagem ela não é mais adequada possível, afinal de contas ela é uma imagem complexa, com 4 imagens compostas. Para isso, eu vou utilizar o comando para que eu reduza isso, eu vou utilizar a reação de envelope, onde o sistema vai mandar para mim todas as imagens de forma isolada, e eu vou utilizar especificamente essa última imagem aqui para as próximas ações de teste. Mas vamos acompanhar então. Vejam que já há características mais próximas da imagem que foi passada, exemplo desse véu, exatamente porque eu dei mais peso para a minha estrutura. Então, entendendo melhor o Midjourney, entendendo melhor essas particularidades deles, você vai conseguir ter um resultado muito melhor na construção da sua imagem final. Você utilizará menos comandos, ou seja, você vai consumir menos, ou o seu trial, ou o seu plano de $10, ou o seu plano de 30 ilimitado. E isso realmente vai lhe ajudar muito, principalmente quando você quiser conduzir algo de forma artística. Acredito, e a gente já vê, por exemplo, Stable Diffusion e o DALL-E fazendo estruturas e interfaces melhores para que a gente possa construir, e com certeza a evolução dessas plataformas vai permitir que a gente tenha um resultado muito melhor do que a gente tem atualmente. Como vocês puderam ver aqui, a gente tem já uma imagem com resultado bem mais interessante, bem mais artístico, e a gente pode ver o resultado final aqui em tela. Então, vamos continuar no nosso tutorial para que a gente entenda quais são esses comandos. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o HD, para que vocês entendam também qual a funcionalidade dele, afinal ele está aqui na lista e a gente vai testar um monte de coisa agora. Então, continuando, abaixo estão alguns outros parâmetros que nós podemos utilizar ao final de cada comando. Já houve situações em que eu utilizei esses parâmetros no início, ou em alguma outra parte do prompt, e ele apresentou um erro, entendendo que a sequência dos textos posteriores seriam relacionados ao comando e não eram, mesmo estando separados. Então a minha sugestão é que, de fato, vocês construam o prompt de forma a colocar primeiro as imagens, depois colocar a estrutura de texto, e por fim, todos esses parâmetros que vocês vão ver aqui nesse vídeo, tá bom? E vocês poderão utilizar dessa forma melhor. Inclusive, a própria estrutura da construção desse comando fica um pouco mais clara para que vocês possam interpretar ele melhor também. O primeiro dos parâmetros que nós temos aqui é o menos menos beta. Nesse caso, é usado um algoritmo experimental. Em diversos momentos, eles utilizam menos menos beta, menos menos teste P, e esses parâmetros são utilizados exatamente nas situações. É importante destacar que nesse vídeo agora, o Midjourney está na versão 3. Então, todo o comando utilizado, caso não tenha o menos menos beta ou algum outro menos menos relacionado ao algoritmo experimental, vai utilizar a versão 3 do Midjourney. Este modelo leva muito mais tempo para funcionar e produz apenas 2 saídas. Uma para resoluções não quadradas, ou seja, se a gente fizer o uso de uma resolução que não seja quadrangular, ele vai gerar apenas uma única imagem por comando. Assim como ele não funciona com o comando HD, que tem a ver com resolução e qualidade, incluindo o Stylize e a qualidade 5. Então veja que o algoritmo experimental ele é bem restrito, exatamente para que ele não gere um processamento inadequado, gerando mais imagem do que você precisa, consumindo mais recursos seus e do próprio servidor, de forma
inadequada ou de forma indesejada. Mas esse comando "beta", ele está ou fica disponível sempre quando a administração do Midjourney o libera. Se eu fizer uma tentativa agora, por exemplo, de construir algo utilizando o "beta", eu colei aqui nesse momento uma imagem, um prompt textual e o "beta", e ele simplesmente não está mais utilizando esse parâmetro. Ou seja, nesse momento ele está utilizando o parâmetro "teste", que não aceita especificamente imagens, então por isso eu vou passar aqui como exemplo apenas o texto de forma descritiva, sem uma imagem adicional. Mas nesse caso a gente vai ver exatamente a construção de uma floresta de espíritos à noite. Essa impossibilidade de usar uma imagem ela é muito restritiva, tá? Mas esse comando "teste", utilizando novos parâmetros de coesão e arte dentro do Midjourney, pode ser interessante em alguns aspectos. Como vocês puderam ver, de forma similar ao parâmetro "-beta", ele só está gerando duas imagens. E se eu tentar aqui, por exemplo, fazer a inclusão desse mesmo parâmetro de teste, seja "-beta" ou "-teste", colocando um aspect ratio diferente de algo quadrangular, que seria 2x2, vou colocar 2x3, provavelmente ele vai fazer exatamente a geração de uma única imagem, diminuindo com isso a estrutura de processamento. Exatamente como foi demonstrado na parte descritiva, vocês puderam ver que ele iniciou a construção de apenas uma única imagem, o que não é ruim de todo, afinal, o "-teste" e o "-beta", eles usam uma capacidade computacional maior porque eles realmente utilizam algoritmos mais bem trabalhados. Então, a depender da sua estratégia, ter apenas uma imagem por comando não é de todo ruim, até porque gerando 4 imagens que você não vai utilizá-las, vai utilizar apenas uma delas para fazer a escala, seria consumir a sua capacidade do seu plano para processamento de imagens de forma desnecessária. Então isso aqui também é bem interessante. Para que a gente feche a questão do "-beta", "-testes" ou similares que estão testando algoritmos, pensem sempre dessa forma. É, a partir de uma versão estável, nesse caso a versão 3, uma tentativa de continuidade para a melhoria da plataforma. Então, é normal que vocês identifiquem esse tipo de situação. Vamos continuar, que tem um monte de parâmetro aqui e que a gente precisa entendê-los adequadamente para poder utilizá-los da melhor forma. Continuando, vamos então logo ao próximo, que é o "-HD", que também utiliza um algoritmo especial, mas ainda está dentro da estrutura do V3, sendo mais coerente, mais integrado com o V3 atual do Midjourney. E vamos ver o que é que ele nos diz aqui sobre esse parâmetro. O "-HD", ele usa um algoritmo diferente, ou específico, e mais antigo, que é potencialmente melhor para imagens maiores, mas com composição menos consistente, utilizando provavelmente alguns problemas de criação de rosto ou de silhuetas. Ele é melhor para prompts abstratos e de paisagem, ou seja, se você está criando uma paisagem, um landscape de forma ampla, use o comando "-HD minimamente para que vocês tenham um exemplo de como aquele prompt que vocês construíram ficaria utilizando especificamente esse algoritmo. Isso é algo bem interessante para que vocês possam fazer várias tentativas. Estejam certos de que vocês vão sempre criar vários comandos no Midjourney para vocês chegarem ao resultado final adequado. É muito comum que para criar uma imagem vocês criem 10 outras, até que vocês tenham uma imagem de fato qualificada. Algo que eu diria que é bem interessante é que esse processo construtivo, além de permitir que vocês derivem para outras imagens diferentes do objetivo final, podendo utilizar tanto as imagens parciais como outros caminhos, se você fizer isso, você sempre vai estar utilizando o Midjourney da melhor forma, não necessariamente apenas descartando as imagens que vocês fizerem. Então, continuando, como eles disseram, é um comando que permite a utilização desse parâmetro de forma mais aplicável para a paisagem, gerando também imagens com resoluções mais altas, sem a necessidade de upscale, e isso aqui já está dando para vocês uma dica bem interessante. Eu diria que, pelo menos no trial, se você sempre utilizar o "-HD", você não necessariamente precisará utilizar o comando upscale. E entenda, se você está utilizando o trial ou a versão de $10, cada clique nas funcionalidades é um comando. Então, se você gera umas 4 imagens
depois vocês fazem o upscale, são 2 comandos. Se vocês geram as 4 imagens e vocês reagem a essas imagens utilizando o envelope, vocês podem ter, teoricamente, 4 imagens que seriam melhor bem trabalhadas e que não necessariamente precisariam de upscale. Vamos tentar fazer isso na prática? Vamos lá, então. /imagine and angel from Belize. -HD. Como a gente pensa em anjo, a gente pensa naturalmente em silhueta e rostos bem definidos. Todas as outras tentativas de criação de anjos demonstraram isso. Enquanto ele faz a criação, eu queria fazer uma análise dessa imagem que ele gerou aqui. Cara, essa imagem aqui é muito suficiente para alguns aspectos, e se a gente der uma olhada no tamanho original dela, ela já é uma imagem grande. Então veja que eu utilizarei muito menos processamento, principalmente se eu estiver entendendo melhor dos comandos e os respectivos parâmetros do Midjourney. Nesse momento ele está criando o nosso anjo from Belize, e eu estou bem satisfeito com os resultados até agora em 35%. Veja que, de fato, ele já apresenta um pouco mais de consistência, principalmente na quarta imagem, sendo algo bastante artístico. Uma dica aqui, que é a seguinte: a depender da estrutura, ou seja, do aspecto que vocês utilizam para a criação de uma imagem, vocês estão induzindo o Midjourney, isso não está escrito praticamente em nenhum lugar, isso é mais experiência de testes, a criar um landscape se isso for horizontalizado, ou um portrait se isso for verticalizado. Ou full body, que seria o corpo inteiro, quanto mais verticalizado for. Então usem essas estratégias para diminuir a quantidade de recursos que vocês utilizam, comandos que vocês aplicam, e ter naturalmente os melhores resultados. Tanto que para apresentar isso para vocês, eu vou fazer exatamente na prática a utilização aqui do -AR 2AR de Aspect Ratio, 2:3. Vou fazer então aqui. A gente tem no quadrado 1:1, tá? Que seria essa estrutura de algo quadrangular, 2:2, 3:3, seja lá qual for. Então eu vou utilizar aqui o 2:3 e o 3:2 para que vocês vejam as diferenças de criações, e isso aqui é realmente algo bem interessante. Veja que ele construiu aqui algo bem distinto entre as 4 imagens, talvez essas duas aqui ao lado esquerdo sejam mais parecidas, mas eu diria que não foram tão distintas das criações anteriores. A minha curiosidade agora é realmente em relação à escala. Afinal de contas, como vocês podem ver aqui, a imagem que ele cria sem o -HD tem esse tamanho, e vamos dar aqui uma olhada para as imagens que ele cria utilizando-se do comando "-HD". Vou reagir para que eu possa receber essas imagens e vou abrir aleatoriamente qualquer uma. Tá lá. Essa imagem aqui, com esse tamanho, ela pode ser utilizada no Instagram sem nenhum problema. Principalmente se ela for utilizada somente no celular. Então, se vocês utilizarem essas duas estratégias de utilizar o "-HD e reagir às imagens, em alguns momentos vocês vão conseguir ter resultados bem interessantes, tá? Isso aqui é algo que pode ajudar bastante vocês a ter esse resultado usando menos o comando possível. E como vocês puderam ver aqui, está aplicado na prática exatamente o que eu acabei de falar. Nesse momento em que eu passei a imagem mais horizontalizada, ele criou um cenário. E no momento que eu passei uma imagem mais verticalizada, ele criou um contexto muito mais baseado em full body. Se vocês utilizarem aqui uma relação com o DALL-E, vocês vão conseguir fazer coisas sensacionais de forma muito mais eficiente, utilizando aí essas inteligências artificiais. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui o que é o DALL-E, o que é o Stable Diffusion. Eu estou tentando gravar vários vídeos no canal sobre diversas plataformas, e fiquem à vontade para tirar as dúvidas, eu tenho sempre respondido a vocês. Então vamos continuar aqui a entender esses parâmetros que podem ser utilizados no comando /imagine, e o próximo é exatamente o Aspect Ratio, que nos dá a possibilidade de modificar a estrutura para a qual a imagem será gerada, mas mais do que isso, o importante aqui também é ver que, como vocês perceberam, a depender do formato que a gente cria a imagem, a inteligência artificial tenderá a um resultado específico, e se você utilizar isso ao seu favor, você terá algo bastante positivo. Vamos dar uma lida aqui no que ele fala sobre Aspect. Ou, -AR, gera imagens com a proporção que você desejar. Além de aspectos predefinidos, 2:2, 1:2, 4:1, ou seja, os aspectos que seriam de proporção,
você pode, de fato, também aplicar aspectos específicos, mas aí seria utilizando os parâmetros "-w" e "-h", que a gente também vai dar uma olhada aqui. Como vocês puderam ver, a proporção 16:9 ela é aproximadamente uma imagem de 448 por 256. E se a gente utilizar o 16:9, ele é o formato do Instagram, só que na horizontal. Então a gente vai utilizar aqui um comando 9:16, que representa exatamente as imagens que a gente pode gerar no Instagram. Eu já coloquei aqui esse exemplo, assim como havia colocado também o exemplo 16:9, para que vocês vejam explicitamente. Veja que ele já está gerando coisas sensacionais aqui, que a gente pode utilizar. E especificamente o formato 9:16 é o formato que permite o Ctrl+C direto para o Instagram, e vocês terão, de fato, uma facilidade bem interessante ao construir dessa forma. Bem, pessoal, como vocês puderam ver, ao analisar somente alguns dos vários parâmetros, a gente já conseguiu expandir a nossa cabeça para várias possibilidades em torno dessa utilização do Midjourney. Eu vou continuar fazendo essa análise de todos os parâmetros possíveis para que vocês possam utilizar e entendê-los da melhor forma possível, porque a partir disso aqui a gente consegue gerar coisas sensacionais mesmo para utilizar com diversas funcionalidades. Como é muita coisa, como é muito parâmetro, eu vou parar por aqui. Eu vou mostrar para vocês esses por enquanto. E a gente vai gravar uma série de outros vídeos falando parâmetro por parâmetro, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. A gente se vê imediatamente após esse vídeo. Até mais. Tchauzinho.